Repete comigo, por favor. Como convém. A palavra, ela vai ser muito explicada aqui, não haveremos dificuldade. Se eu tentar tirar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa, irei enfeitar vocês e querer mostrar alguma coisa. Por si só, a pregação de hoje é muito bem resolvida, irmão. Muito bem resolvida. Espero que ela acrescente na vida de muitas pessoas. E aqueles que erraram, que tenham oportunidade agora de fazer certo daqui para frente. Amém? Diz assim, Colossenses. Pessoal, quem veio para o culto de casais? Quem veio para o culto de casais? Gente, olha que coisa maravilhosa eu comentei hoje, que culto de casais, eu não estava muito bem, eu acabei ficando em casa, não sei se você está vendo, uma infame, tudo, uma coriza, e aí eu falei, pastor Sérgio, comemore os seus 20 anos de casado, prega nos casais. Gente, eu não comentei nada para ele, a minha pregação já estava praticamente toda ela feita, e você acredita que no culto de casais ele pregou a mensagem de hoje? Não foi proposital para ele trabalhou mais com Efésios, né? Mas todo o tema dele, que foi do Popeye, foi diluído agora. Claro que hoje a gente vai abrir mais para a família, tudo mais, mas olha que coisa legal. Então Deus queria falar aquele dia, entendeu? Isso significa para a gente que a gente não é dono da mensagem, dono de nada. Nós somos apenas um mensageiro. Quando Deus quer falar, Ele vai falar. Amém, pessoal? Então, por favor, abram as vossas Bíblias, Colossenses capítulo 3, verso 18 a 23. Colossenses capítulo 3, verso 18 ao 23. Eu posso ler com vocês? Vocês prometem uma coisa? Gente, está muito fraco, gente. Vocês prometem uma coisa? Vamos fazer o culto junto? Pode ser? Então diz assim, esposas, sujeitem-se a cada uma ao seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Até o 23, Rendel. Maridos, ame cada um a sua esposa, e nunca a trate com aspereza. Filhos, obedeçam sempre os seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irrite os seus filhos, para que eles não desanimem. Palavra de Deus para nossas vidas. Amém? Podemos orar? Fale conosco nessa noite, Jesus. Aplica essa palavra àquilo que está ainda vazio, sem resposta aos nossos dias. Sabemos que aqueles que são casados permaneçam, aqueles que não são, um dia irão casar. Então essa palavra, se ela não servir para agora, no futuro ela vai servir. Que essa palavra ela tenha conserto agora, que seja uma ferramenta prática, ágil na vida de cada um dos casais aqui, na vida de cada filho, na vida de cada pai. Que seja hoje uma cultura do céu para um lar bem-sucedido, um lar feito de harmonia, onde o Senhor traga a conjunção e a verdadeira paz entre o casal e entre os pais e também os filhos. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Alguém pode dar uma salva de palmas, daquela bem gostosa para Jesus? Bom, veja o que diz na versão NVT, por favor, não durma. Colossenses capítulo 3, verso 18, Rendel, diz assim, esposas, quem? Esposas, sujeitem-se cada uma ao seu marido. Em outras traduções vai dizer, submetam-se, ok? Cada uma ao seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Como é próprio a quem está no Senhor. Sabemos muito bem também que essa carta de Colossenses, ela tem algo bem similar com a carta de Éfeso. Por quê? Já foi explicado para vocês que tem aquela tríade, Colosso, Timóteo, uma parte dela, pelo menos a primeira carta de Timóteo, e também a carta de Éfeso. E o mesmo Paulo que escreveu as 3 cartas. E me parece que os problemas, já que era aquela tríade, uma bem próxima da outra, era uma questão cultural. Ou seja, eu vou escrever as mesmas coisas para Colosso, para Timóteo, que está em Éfeso, e como eu já falei também, até o próprio Filemão, algumas coisas são bem atraentes, bem próprias, bem similar ali. E quando ele diz isso, ele também replica isso na carta de Éfeso. Veja bem o que diz em Éfeso capítulo 5, no verso 21. Aqui está o segredo do que nós falamos aqui do título, como convém. Veja bem, Efésios capítulo 5, verso 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a quem?
Então, qual é o motivo que eu vou me submeter a uma pessoa, vou me sujeitar a uma pessoa? Qual o nome final que aparece? A Cristo. Sabemos que a gente carrega um nome que é muito poderoso, um nome que é transformador. Você entra na sua empresa, no seu trabalho, dizendo que é cristão, pronto. Você tem que sustentar aquilo. E você não pode ser comparado como nenhum outro funcionário daquela empresa. Por quê? Ele sabe que cristão é de coisas corretas. Cristão não mente, cristão não bebe, cristão não xinga, cristão não rouba, cristão não falta trabalho, não envia laudo falso, ok? Então, há uma positividade pelo patrão quando você diz assim, ó, sou cristão, ou pelos seus colegas, né? Então, levando sobre esse pé da letra também, sabemos que a gente declarou assim, poxa, casei e meu casamento está na rocha. Opa, casamento na rocha também sofre chuva. Mateus capítulo 7 diz, casamento na rocha também sofre tempestade. Mateus capítulo 7 diz, casamento na rocha também sofre inundação. Só que o casamento na rocha sofre tudo que um casamento secular sofre. Só que o casamento na rocha tem um Senhor que é dono dele. O casamento na rocha tem um cordão de 3 dobras. Ele não se rebenta com facilidade. Engraçado que a Bíblia não mente e não omite. Ela diz, ele não se rebenta com facilidade. Ou seja, ele pode até arrebentar. Porque quando você quer, se não quiser ouvir a voz de Deus, você vai fazer e pronto, acabou. Deus não age com violência, entende? Você fala assim, não quero mais ela, pronto, acabou, ninguém tira isso da minha cabeça. Está pensando que Deus vai mandar uma legião de anjos para te convencer? Já sabe o que tem que fazer? Qual o título da mensagem? Como convém. Todo mundo sabe que é proibido divorciar, mas as pessoas divorciam. Todo mundo sabe que é proibido roubar a Deus, mas as pessoas roubam a Deus. Todo mundo sabe que é proibido mentir, mas as pessoas mentem. Todo mundo sabe que a gente não pode ser uma pessoa violenta, porque em nós tem o espírito de paz, mas por muitas vezes nós agimos com violência. É só alguém te dar uma fechada no carro na esquina que vai descobrir quem é você de verdade. É ou não é? Mas todo mundo sabe. E meu irmão, o pior da fechada, sabe o que é? Pergunta para mim o quê? Que lá atrás está a placa escrita assim, ó, Comunidade Evangélica Rehobote. Eu já tive um carro e atrás do carro eu coloquei assim, ó, Jesus grandão, assim, ó, Jesus, pastor César colocava Jesus, glória a Deus, né? Eu coloquei Jesus, exterminador do futuro. O Arnold Schwarzenegger, Jesus. E aí você coloca Jesus, exterminador do futuro, que na verdade é uma realidade, ok? Ele vai enviar para o lago de fogo a morte, os demônios, Satanás, o anticristo, e o próprio inferno, o Hades, vai tudo para lá, ok? Só que, quando alguém faz alguma manobra brusca e alguém, se você esteja certo ou errado, te fecha, você esquece daquilo que está lá atrás, porque no momento vai ser o homem carnal. E a grande virtude é essa, que a gente precisa neutralizar todos os dias. Esse homem carnal, ele nunca vai sair dentro da gente. Porque seria muito monótono falar que é cristão, e cristão tem que viver em vigilância. Cristão tem que viver assim, acordei, preciso ser santo hoje. Então a gente precisa ter esse alerta todos os dias. E quando o texto diz em Efésios capítulo 5, verso de número 21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então quando eu entendo que as esposas devem se sujeitar, o texto de Colossenses, nós lemos aqui, como é próprio, está dizendo como é de valia, ou seja, como é para ser, ou como tem que ser. Aí o Paulo vai dizer em Efésios, sujeitem uns aos outros por temor a Cristo. Aí no verso 22 ele vai dizer, esposas, sujeitem-se em cada um ao seu marido como ao Senhor. Repete comigo, esposas, você falou que ia fazer junto, hein? Esposas, sujeite-se, Diego, olha para cá, sujeite-se uns aos outros como a Cristo. Deixa eu perguntar às mulheres aqui, posso perguntar a vocês? Eu devo ter aqui umas 400 irmãzinhas, então quero ver a voz de 400 irmãzinhas, beleza? Vamos lá. Quem ama Jesus aqui, as irmãs? Amém. Gente, amém. Eu perguntei quem ama, quem é louco, apaixonada por Jesus aqui? Amém. Você tem que amar Jesus mais do que seu marido. E o seu marido não vai ficar com inveja, não. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amados irmãos e homens que estão aqui, se a sua esposa for louca, apaixonada por Jesus, você vai ter uma mulher pela vida inteira. Pelo menos é para ser. Obrigado, Tiago. Vai embora ser verdade não, viu? Vamos lá. Então vou perguntar mais uma vez. As irmãs são apaixonadas por Jesus aqui, por favor? Deixa eu só testar, não é vez deles não, mas eu quero testar para saber se vocês estão. Né? Os homens são apaixonados por Jesus? Você viu o que é paixão de verdade? As irmãs são apaixonadas de Jesus? Então, a paixão nos faz melhorar a cada dia. E o texto diz que nós devemos honrar, se sujeitar, submeter uns aos outros por temor a Cristo.
Não é você fazer birra para a pessoa falando assim, ó, só não vou te dar outra porque eu sou da igreja. Não é isso, cara. Você chega para a pessoa e fala assim, ó, vim aqui para te dar uma surra. Só não vou dar uma surra, né? É igual o marido né, falhou com a mulher fala assim, ó, só não vou te trair porque eu sou da igreja. Já traiu, pô. Não é. Só não vou trair porque ela nem usa o nome de Deus, né? Eu só não vou fazer isso porque eu sou da igreja. Justamente, ela ainda usa isso porque ela é da igreja, não é de Cristo. Porque se for de Cristo, esse pensamento, ó, está longe. Essa vontade já foi anula há muito tempo. Mas ele diz para a gente sujeitar as esposas, sujeitar o seu marido, como ao Senhor. Esposa, você lembra que eu te perguntei, mulheres, se vocês são apaixonadas por Jesus? Sim ou não? Se você é apaixonada por Jesus, ó, você também tem que ser apaixonada pelo seu marido. Se você também adora Jesus, você tem que louvar a Deus pela vida do seu marido. Se você serve a Jesus, você também tem que servir o seu marido. Se você tem reverência por Jesus, você também tem que ter reverência pelo seu marido, porque o texto diz, como a o Senhor. É muito fácil a gente dizer assim, não quero agradar as pessoas, não, eu faço para Deus. Irmão, não existe isso. A Bíblia diz, quando você fizer alguma coisa, faça como se fosse para o Senhor. Aí ele diz, esposa, sujeite-se cada um ao seu marido, ok? Como ao Senhor. Engraçado, esposa, sujeite-se cada uma ao seu. Olha que eu não observei aqui, esposa, sujeite-se cada uma ao seu. Tem mulher que obedece mais o patrão do que o marido. Já viu isso? Obedece mais o patrão do trabalho, não sim senhor, chefe. O marido quer falar, qual é, rapaz? Você está de brincadeira? É? Então a Bíblia diz que mulher deve sujeitar cada um ao seu marido. Se quer honrar o patrão, se quer honrar o professor da escola, da faculdade, honre também o seu marido, senão a conta não fecha. Está comigo aí, não? Devia estar com Jesus agora. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do corpo. A Bíblia faz uma comparação, por exemplo, como Jesus é o cabeça da igreja. Nós somos membros. É como eu falei aqui, nós iremos tomar a Santa Ceia. Cada um de nós tem uma tipologia de Coríntios capítulo 12 de membro. Paulo vai citar isso, dizendo que um é perna, outro é braço, outro é orelha, ok? Outro é nariz, outro é mão. Somos membros. Mas quem é o corpo que é manifesto? Quem é a cabeça que é manifesta nos membros? É Cristo. E o texto diz mais ainda que ele é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do corpo. Presta atenção. Se Cristo salva a igreja, o marido salva a mulher. Se Cristo salva a igreja, o marido salva a mulher. Por que o marido salva a mulher? Porque, é claro, que o homem ele tem muito mais força do que a mulher. Então ele tem um simbolismo de proteção, de prover. Então ele provê na vida da mulher, ele protege a vida da mulher, ok? Aí, mais adiante, ele vai dizer, assim como Cristo se doou pela igreja, o homem também deve se doar pela mulher. Uma outra parte para a gente comentar. Assim como Cristo morreu pela igreja, o homem também tem que morrer pela sua esposa. Só tem pouco que ele morrer, só 2 aqui que morrer. Não, pastor, é ela que morre primeiro. Não, que isso? Assim como Cristo, você não quis casar, então cumpra a Bíblia. Cumpra a Bíblia. Nós precisamos amar a nossa esposa como Cristo ama a igreja. Nós, eu, você, nós, vós, eles. Nós precisamos entrar na linha do trem para salvar ela. Uma sessão de Robin Hood. Aleluia. Nós precisamos, irmãos, enfrentar qualquer dificuldade. As mulheres são chamadas biblicamente como um vaso bem frágil, né? Não é que ela não tem força. É que ela, não é para ela estar fazendo um trabalho pesado. Isso é com a gente. Não é para ela estar em frente de guerra, é com a gente. O homem vai na frente dando guarda para a mulher. Você está entendendo? Por exemplo, tem um barulho na casa, 3 horas da manhã, aí o homem catuca a mulher e fala, amor, vai lá ver, tem um barulho. Não é ela, cara. Não é ela. Você está entendendo? Hã? Quem já ouviu isso aqui, meu irmão? Hã? Agora, quem fala, qual o marido que fala, amor, vai lá ver um barulho. Tem um barulho. Seu marido fala isso? Varão. Que isso, não faz isso não. Ó, espero que não tenha briga aí, viu? Fica tranquilo, em paz, tá? Alguém já recebeu isso do marido? Amor, tem um barulho lá embaixo, lá, ó. Vai lá dar uma olhada. Aleluia. Bate alguém no portão, aí o marido, vai lá ver quem é, né? Pô, não tem misericórdia, irmão. Só que o texto diz pra gente que faz uma tipologia em que Cristo ama a igreja e o homem deve amar a sua esposa.
Assim como a igreja, no verso 24, se sujeita a Cristo, ou seja, a esposa também se sujeita ao marido, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Repete comigo, em tudo. Irmãos, sem escravidão, tá? Estou falando de escravatura aqui, não, nada não. Mas se o marido falar assim, amor, 3 horas da manhã, Deus está me usando, irmãos? Deus está me usando, irmãos? Agora eu estou à vontade de falar, amém, irmão? Assim como a igreja é sujeita a Cristo. Por exemplo, a igreja é sujeita a Cristo. Se Cristo te chamar de madrugada para orar, você não vai orar? Se o Cristo te chamar para você escalar o monte, você não vai? Vai ou não vai, pessoal? A igreja serve ao Senhor. A gente não tem vontade própria. Esse negócio que crente tem vontade própria é mentira. A gente não tem vontade própria. Jesus manda na gente e pronto, acabou. Vou repetir mais uma vez. Jesus manda na gente e pronto, acabou. A gente não tem vontade própria. E se nós estamos fazendo a tipologia de um casamento com a igreja de Cristo e o homem com a mulher, então, não é que manda, né? Mas quem tem autoridade sobre a mulher? Eu não estou fazendo que as mulheres são escravas. Estou querendo dar uma moral, dizendo que tem alguém na sua vida que te protege, que te provê, que vai fazer um pix depois do culto. Entendeu? Dá um catuque, depois do culto vai ter um pix de quinhentão. Vai. Só que o texto diz, assim como a igreja é sujeito a Cristo, presta atenção, a igreja é sujeito a Cristo. Ou seja, a igreja submete a Cristo. Se Jesus pedisse para a gente uma coisa muito difícil, a gente faria? Faria ou não faria? Quem faria? Toda a igreja, 100%, homem e mulher. Jesus pedisse algo muito difícil para você, você faria? Por que seu marido pede coisa fácil, acessível e você não faz? Já começou os apontamentos. Não precisa apontar, pessoal. Já começou o ciclo aqui. Está vendo? Falei para você. Veio para o culto porque quis agora. Então por que o nosso marido, ou nossas esposas, os maridos, irmãs aí, pedem coisas fáceis, acessíveis para a gente e a gente nega? Por que a gente nega? Estou cansado. Quem aqui já falou assim, Senhor, eu quero ter uma intimidade contigo? Quem já falou? Aí você acha que aquele sono que você perdeu 13h30 da manhã era normal? Foi a resposta da oração que você pediu. Mas se fosse fácil, todo mundo entenderia. Mas na hora que ele acorda, vem uma sujeição de cansado. Por quê? Porque não é fácil buscar ao Senhor. É uma vida de sacrifício. Aí, como eu falei anteriormente, o Senhor te chama de madrugada, né? E você queria ouvir a voz dele, ele se apresenta. E se a Bíblia diz que a igreja tem que submeter o marido, a esposa, a igreja tem que submeter a Cristo, e o marido também, a esposa tem que ser sujeita ao marido, o que nossas esposas, ou o que os maridos podem pedir que seria fácil ou tão difícil para nós fazermos? Uma vez que, se nós quisermos ouvir a voz de Cristo, por exemplo, se você tem uma luta muito grande, uma batalha espiritual, quem aqui daria para Deus 7 dias de jejum de 12 horas? Levanta a mão. Se Deus te pedisse aqui, meu servo, eu quero que você jejue a semana inteira, quem jejuaria? Ok. Se o Senhor falasse, meu servo, eu quero que você se encontre comigo 3h30 da madrugada todos os dias, quem levantaria? Tem gente que nem dormia, né? Porque a gente anseia em ouvir o nosso Senhor falar. Então, se a gente quer esse relacionamento com o nosso Senhor, com Cristo, você mulher, a Bíblia diz que você pode muito bem fazer esse favor também com alguém que está do seu lado, que é seu Senhor também. Afinal de contas, a Bíblia diz que é melhor ser 2 do que 1, porque se um cair, o outro ajuda a se levantar. Muitas pessoas querem acessar a Deus, isso é uma realidade. Mas as pessoas desprezam, esperam acessar a Deus numa igreja. Você pode acessar a Deus no seu quarto com a sua esposa. Já experimentou orar os dois juntos? De verdade? Já experimentou os dois dar a mão e louvar a Deus pela vida e agradecer ao Senhor? Isso funciona, é o céu baixinho. Para a gente, bota o ouvido para cá. Tem muito jovem aqui, eu vou falar em parábolas, tá? Para a gente, às vezes, é uma vergonha deixar a luz acesa. Entendeu no mistério? The of the King? Entendeu o mistério? Você sabia? Você sabia? Você sabia que Deus não enxerga essas coisas como a gente enxerga? Sabe por que a gente tem medo? Porque a gente é carne.
Antes do Adão se cobrir com folhas, o Senhor visitava ele antes. Como é que o Senhor via Adão e Eva lá? Imagine se o Senhor chegasse naquela hora. Tcharam, Adão! Pô, peraí, Senhor, avisa quando chegar. Ia ser assim? A pessoa, Adão está lá, ele, pô, Senhor, vai bater na porta, né? Deus não olha. Aquilo que a gente fala da intimidade do casal é celebração. Repete comigo, intimidade do casal é celebrar. Fala para sua esposa, hoje nós iremos fazer um culto no lar. Você não entendeu nada não, né? Graças a Deus. Hã? Oi? Amanhã tem célula. O irmão falou que amanhã a célula é 2. Ela que vai fazer a dinâmica. Presta atenção aqui, vocês são demais, gente, pelo amor de Deus. Sabia que a gente é carnal, tá vendo? A gente acha assim, gente, tem muito jovem aqui, mas é a palavra de hoje, e todo mundo vai casar um dia. Vamos tentar botar filtro aqui. Mas literalmente Deus não enxerga como a gente enxerga. Hebreus 13:4. Venerado entre todos é um matrimônio, leito conjugal, sem mancha, sem mácula e sem ruga. Porque os devassos e adúlteros Deus julgará. Se eu não tenho nenhum tipo de mazela, se minha aliança foi feita no altar, se meu casamento é legítimo, você sabe que nesse ato de intimidade sempre tem derramamento de sangue. Verdade ou mentira? E quem recebe essa oferta? Todo o sangue que está acontecendo na terra, há 2 mundos e 2 senhores que recebem a oferta. Quando é ilícito o ato, quem recebe essa oferta? Senhor, quando é ilícito? Ilícito. Quando é lícito, quando é justo, Deus faz assim, ó. Quem vai fazer um culto lícito hoje? Vou perguntar mais uma vez, Rafael. Só tem o Rafael aqui, gente. Rafael, pode ir embora que a vitória é sua já, meu filho. Tá facinho. Aleluia. Quem vai fazer um culto hoje? Tu tá que tá, hein? Eu vou fazer culto, louvor e oferta e bênção final ainda. Pessoal, termina aqui, por favor. Ai, garoto! Sabe qual é a maior frase que eu falo lá em casa? Esquece da mulher de Provérbios não, hein? A Bíblia diz que ela trabalha o dia inteiro, mas a lâmpada não se apaga de noite. Aleluia! Vamos lá, pessoal. Caminha comigo aí, por favor. Assim como a igreja, verso 24. Obrigado, Render. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também vós, esposas, devem sujeitar ao seu marido. Por exemplo, a igreja se sujeita a Cristo, ou seja, reconhece a autoridade de Cristo. Quantas das vezes nós, ou vocês, mulheres, se sujeita à igreja, ao ministério, cumpre a escala, mas não sujeita ao marido? Hoje eu ouvi isso aqui. Um rapaz, depois do culto terminar, falou: caramba, pastor, eu precisava dessa resposta. Eu estou aconselhando um casal e tem uma irmã aqui na igreja, não é nessa aqui não, porque aqui só tem mulher top. Aqui só tem mulher top. Vou repetir, mas aqui só tem mulher top. E os homens são top das galáxias. Mulheres, aprendem. Aí a pessoa disse assim: caramba, pastor, o que você falou é realidade. Eu falei: o que, irmão? Ele falou assim: a mulher, o marido quer divórcio porque ele não é crente, mas a mulher faz tudo na igreja. Ela é baratinha. Sabe o que é barato da igreja? Aquela que você nunca consegue matar, ela está em todo lugar. A mulher faz tudo na igreja, perfeito, mas em casa não faz nada. Vive o domingo todo de consagração, mas tem um marido ímpio. Não faz comida, não arruma casa, e é tudo igreja, igreja, igreja. Sabe o que é isso? Forma grosseira de servir ao Senhor. Porque o primeiro ministério, a primeira igreja começa no seu lar. Deixou a roupa do seu marido passada, deixou o almoço dele feito, fala: amor, estou indo buscar por nós, porque os dois aqui não dá, né? Agora, sair, abandonar tudo e vir em nome da fé, seu marido nunca vai pisar na igreja, ele está com ódio do pastor. E sabe o que ele está dizendo?
Sabe o que ele está dizendo? Posso falar? Está dando para o pastor. É o que a gente mais ouve, gente. Ô, gente, português tem que ser rasgado, né? Vai ficar inventando fábula aqui, The Office King? Não, não tem como. A realidade é, a gente leva títulos. A gente leva mensagens, jargões, por quê? Pela idiotice de muita gente, que deixa a casa pela metade. Sabe qual é a grande dificuldade dos homens? É que as mulheres têm tempo de zap, de telefone, de tela, mas não tem tempo com o marido. Nós já vimos aqui muitos casamentos se destruir, de mulheres cheias de rede social, cheia de tela, cheia de zap, cheia de informação, cheia de seguidores, mas não ganha um like do marido. E aí dá ruim. Aí o cartóriozinho está funcionando lá todavia assim, ó. Mais um divórcio, mais um divórcio. De forma estatística, quem está dando like para o divórcio ou para o cartório, somos nós, crentes, que casamos aqui diante do altar, dizendo assim, até que a morte separe, com o maior sorrisão, boca cheia de dente. Até que a morte separe, até que a morte separe. Olha a responsabilidade que a gente faz um voto. Em qualquer coisa a gente divorcia. Irmãs, será que aquelas mulheres lá, igual a de João 4, terminaram? Um relacionamento não deu certo, 2 não deu certo, 3 não deu certo, 4 não deu certo, 5 não deu certo. Ou era dos 5, cara. Tá de brincadeira. Está alguém comigo aí? Não. Esposa, submetam-se ao seu marido, como a igreja se submete a Cristo. Lembrando que a submissão não é um ato de escravidão. É uma submissão que a Bíblia mostra no amor, claro. Porque Cristo é amor. Ele é o amor perfeito. Eu não vou me submeter porque eu vou me sentir uma escrava, uma empregada do marido. Não, porque eu tenho uma aliança com meu marido. E assim como as mulheres ditas de Deus, como Sara servia a Abraão, como Esther servia ao rei Xerxes, assim também as mulheres devem servir os seus maridos. A Vasti foi desertada, porque não compareceu, desonrou um homem na solicitação dele, mas a Esther ganhou a coroa de rainha, por quê? Porque ela honrou o rei. Na solicitação, o rei está te esperando no palácio, a Esther compareceu. Está comigo aí, não? Então, quantas das vezes as mulheres na igreja são perfeitas, mas em casa são falhas demais? Na versão RA, Rendel, Colossenses 3,18, na versão RA, foi ela que me deu a colocação do título da mensagem. Por favor, Colossenses 3,18. Pessoal de trás, está tudo bem aí? Vocês estão ouvindo bem? Obrigado, irmãos. Participa, não deixa ninguém conversar aí não, tá? Beleza? Cuida um do outro aí, vamos lá. Esposas, sede submissa aos seus próprios maridos. Como o quê? Convém no... Presta atenção. A palavra como convém, ela significa conveniente, adequado, útil e proveitoso. Então, esposa, se sujeita ao seu marido, isso é proveitoso. Esposa, seja submissa ao seu marido, isso é adequado. Esposa, seja submissa ao seu marido, isso é útil. Esposa, seja submissa ao seu marido, isso é conveniência. Só que essa submissão, ela está dentro de uma palavra aqui, ó, como convém aonde? Isso aqui dá uma margem absurda para a gente. Pergunta, qual margem? Você não vai obedecer o ato mundano do seu marido. Seu marido quer ir numa casa de swing, como é moda para um aí. Você não vai. Ah, pastor, porque eu tenho que obedecer o meu marido, porque você falou que eu tenho que obedecer, então eu tenho que ganhar meu marido num procedimento. Qualquer obediência que quebra o princípio é uma desobediência. Então, se o seu marido lhe chamar para tomar, eu quero ir no bar, se você for no bar comigo, eu vou na igreja contigo. Isso é uma chantagem demoníaca. Você não precisa se rebaixar tanto. Tem que se posturar, saber falar de forma qualificada, mas não convém ele vir para a igreja te levando você para um lugar promíscuo. Até porque, se você é uma mulher de Deus, idônea, jamais o seu marido, sendo um marido sã, de consciência, ele vai te colocar num bar. Vai te respeitar você, a fé. Então, qualquer uma obediência, mulheres, qualquer uma obediência que quebre princípios que não seja no Senhor, não devemos fazer. Aí se encaixa muito bem a Bíblia. Pergunta, qual o versículo? Mas vale obedecer a Deus do que aos homens. Se você casou com um descrente, isso não era para acontecer, ok? Se você é uma cristã
e seu marido é ímpio, ou se você é um cristão, a sua esposa é ímpia, você não deve obedecer secularmente. Por exemplo, a minha esposa ela é fã da Lady Gaga. Por mim vai ficar gaga a vida inteira. Ou eu vou ensinar ela a falar. Então o texto diz, a obediência tem que ser no Senhor. Quando o texto diz no Senhor, tudo que é puro, Filipenses 4:8, tudo que é amável, tudo que tem louvor, tudo que é de boa fama, tudo que tem virtude, nisso pensai. Então o texto manda obedecer, Lorena, no Senhor. Então qualquer ato perverso que um cônjuge, seja ele ou seja ela, me peça para eu fazer, eu não devo fazer. E aqui lá vai um ato. Em Atos dos Apóstolos, o texto relata um homem chamado Ananias e a sua mulher Safira. Alguém saiu do culto decidindo ofertar ao Senhor. Foram para casa. Nessa que foram para casa, a proposta era, vamos vender uma herdade e dá-la aos apóstolos para o crescimento da igreja. Venderam uma herdade. E alguém disse, poxa, é muito dinheiro, vamos mentir. Alguém tinha que permanecer ali no Senhor. De que forma? Seja ele ou ela, não sabemos quem errou. Ananias, Safira, olha, nós fizemos um voto a Deus no Senhor. Está entendendo que se um ou outro quiser obedecer no Senhor, não haverá morte para o casal? Precisamos obedecer no Senhor. Se o seu marido é um perverso, se a sua esposa é um perverso, você está autorizado a não obedecer esses atos perversos. Está quebrando o princípio, está estragando a Deus. Alguém nessa casa tem que se manter em retidão com o Senhor. Se o marido não quer buscar, não atrapalhe a esposa. Se a esposa não quer buscar, não atrapalhe o marido. Porque eu acredito piamente que através de um Deus salva uma família. Atos 16, versículo 31 diz, crê no Senhor Jesus, tu, primeira pessoa, e será salvo tu e a tua casa. A salvação começa por alguém. Seja você homem, seja você mulher, não desista porque seu cônjuge não quer buscar. Busque você e Deus responderá a sua oração. Repete comigo, como convém no Senhor. Então significa que algo que não seja de Deus, eu não devo fazer. Nem que ele me implore, nem que ela me peça de joelho. Está resolvido esse assunto? Vai ter briga em casa? Não, né? Está decidido, a palavra está bem clara, né? Repete comigo, no Senhor, como convém, que não passe disso. Tá legal? Por favor. Agora olha o que diz em Pedro, capítulo 3, verso 1, por favor. 1 Pedro, epístola ou carta, lá no finalzinho da Bíblia. E essa epístola, essa carta também foi escrita nesse período, tá? Na Bíblia cronológica ela se encontra na mesma data, ok? Da mesma forma, vocês, esposas. Gente, vai chegar a hora dos homens aqui, tá? Fica tranquilo, ok? As mulheres já estão olhando para mim. O que é isso, pastor? Que machismo é esse? Bolsonaro agora, é? Da mesma forma, vocês, esposas, vocês quem? Esposas, fica com medo não, irmã, pode falar, seja livre. Da mesma forma, vocês quem? Vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade do seu marido, assim mesmo que ele se recuse a obedecer a palavra, ele será conquistado pela sua conduta, sem palavra alguma. Lição didática, como é que a Bíblia ensina a converter um cônjuge que não é crente? Fale menos, pratique mais. Não é que você não vai ter papo, mas a Bíblia ensina para a gente não discutir. Aqui lhe daria uma bela de uma aplicação. Lembra que todo mundo diz, Alessandro, futebol e religião não se discute? Não se debate com o marido sobre religião, nem com a esposa. Ganha no comportamento. Muda a atitude mental. Ele é grosso, seja você delicada. Ela é grossa, seja você um cavalheiro. Mude comportamento e ganhe pelo procedimento. Lembra daquela frase bem antiga? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Está entendendo aqui? Não. Então ganhe com comportamentos. Quer dar uma volta, quer dar um rolê? Ok. Deixa a casa em ordem. Deixa a casa em ordem. É notório em que os comportamentos, ou seja, a fé expressada fala mais que qualquer outra coisa, ou seja,
Tiago vai dizer uma coisa muito importante: a fé sem obra, ela é morta. Dá para aplicar aqui, ó. A fé sem obra é morta. Então não adianta eu dizer que tem fé se não tem obra. Não adianta a esposa dizer que é mulher de Deus se não tem obras. Obras da fé de uma mulher de Deus, uma mulher santa, uma mulher que ora, uma mulher que busca. Não precisa ficar passando na cara, não. Deixa que as obras de Deus se falem por si próprio. Deixa. Já viu aquela coisa assim, que santo de casa não tem honra? Às vezes, mulher, não é você que vai converter, mas a tua atitude vai mexer. Não é você, homem, que vai converter, mas a sua atitude tem que mexer. E o texto diz a seguinte colocação ainda, em Pedro ainda, capítulo 3, agora verso 2, mas o homem, por observar seu modo de viver, de viver puro e reverente, ou seja, ele vai se condoer por dentro, ele vai, na verdade, se mexer por dentro, tanto mal que ele faz e você só paga o bem. É o que a Bíblia diz: não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Então a gente precisa mudar a nossa metanoia. Irmãos, é noite a gente se desarmar. Se desarma, por favor. Se desarma. Você precisa ser um marido melhor. Você está abaixo da média. Você precisa ser uma esposa melhor. Você está abaixo da média. Nós precisamos melhorar o convívio. Não podemos deixar que Jesus abandone o nosso lar pela nossa ignorância, pela nossa crepidez ou increpidez, pelo nosso ato áspero. Até quando a gente vai ficar culpando? Não, é porque meu pai era assim. Isso é uma maldição, já era para ter quebrado há muito tempo. Se teu pai estivesse ouvindo a palavra que você está ouvindo, ele tinha melhorado, e você não melhora. Os nossos pais eram iletrados. A maioria dos nossos pais. Minha mãe foi aprender a escrever agora, irmãos. Tiveram que trabalhar para dar de comer para a gente. E hoje a gente tem uma disponibilidade. Nós trabalhamos, nós estudamos e congregamos. Alguém comigo? Pastor, mas e se o marido ele for muito rude? Por exemplo, você falou para me ganhar como procedimento, eu estou 50 anos tentando. Eu quero só perguntar uma coisa: posso ou não posso? Quanto tempo Deus bateu na porta do seu coração, você demorou a abrir? Porque a sua conversão foi instantânea, né? Deus bateu quantas vezes, na porta do nosso coração, a gente fechou a porta para Ele. Agora a gente quer assim, nosso problema é uma igreja iFood. A gente se converte um mês e 30 dias a gente quer o nosso cônjuge convertido. Nem todo mundo é assim, irmão, é rápido. Tem gente que é um processo vagaroso, demorado. Tem gente que está demorando demais, tem gente que está demorando demais. Tem gente que ela mesmo se atrasa. Mas ela vai arcar com as consequências do atraso dela. Está comigo aí, não? Devia estar com Jesus nessa hora. Ok? Só que algumas ações, quando o cônjuge é ruim, não quer e te atrapalha, eu quero agora ser aqui, boca do céu, para trazer um alívio para você. Se Deus tem uma obra na sua vida e o seu cônjuge não quer se converter, eu tenho uma notícia muito boa para dar para você, mulher. Pergunta, qual é a notícia? Eu quero falar para os homens também. Se Deus tem uma obra na sua vida e a sua esposa é uma atraso de vida para você, pastor, o que você vai falar? Eu vou falar, irmão, porque eu tenho base bíblica para isso. Sabe o que Deus faz? Deus mata. Fala para o seu marido, você vai morrer. Fala não. Deus mata. Porque alguém aqui ousa atrapalhar a obra de Deus? Eu outro dia ouvi assim, um homem muito lamentoso, ele disse assim, ele estava no culto de manhã: poxa, pastor, deixa eu fazer a obra, já fiz reencontro com Deus. Eu quero casar, minha esposa que não quer casar. Eu olhei para ela e falei: irmã, vou no teu velório. Parece uma coisa ríspida em nome da religião, mas não é. É que Deus ele quer acessar a família. Se alguém se colocar na frente, Deus vai enxergar que é um faraó. Faraó que atrapalha as coisas de Deus. Eu vou lhe mostrar isso biblicamente para você entender. Veja bem, 2 Reis, por favor. 2 Reis, alguém está comigo ainda não? 2 Reis, por favor. Desculpa, 1 Samuel, 2 Reis, de onde eu tirei isso, gente? 1 Samuel, capítulo 25, verso 3. Havia um homem chamado Nabal. Obrigado. Sua esposa tinha o nome de Abigail. Ela era uma mulher inteligente e também bonita. Mas Nabal, descendente de Caleb, era um homem o quê? Rude, perverso. Em tudo que ele fazia. O que ele era? Um cara áspero, grosseiro, briguento,
gritava em tudo, mandava em tudo, e esse é o Nabal. Olha o que vai acontecer. Davi está fugitivo ainda, pelo menos no final da sua fuga com Saul, e Davi sabe que é época de colheita das terras de Nabal. O que Davi faz? Manda os seus generais, o seu exército, os seus soldados, para pedir sustento, alimento para esse homem. Ele implora, ele como rei podia pegar, mas ele vai lá e fala assim, peça a Nabal alguma coisa para que a gente possa comer. Os soldados de Davi voltaram de forma muito triste para Davi, dizendo assim, Davi, que homem rude, que homem bronca, grosseiro. Esse homem fez o quinto dos infernos para você. Falou que você merece o que está passando, falou que não vai dar nada, e desdenhou de você, Davi. Davi pega a espada e fala assim, eu mesmo vou matar esse Nabal. E além de Nabal, vou matar todos os homens machos da casa dele. Ou seja, não haveria mais criação. Iria se dizimar todo mundo. Não tem homem, vai morrer todo mundo, vai ficar as mulheres, uma hora não multiplica mais. Davi ia dizimar todos os homens, todos os machos da casa de Nabal. Só que, lembra que Abigail é uma mulher sábia e inteligente? Cadê as Abigail aqui, irmãos? Eu vou perguntar mais uma vez, sua baixa autoestima me incomodou agora, viu? Cadê as Abigail aqui, por favor? Legal. Abigail falou assim, o quê? Davi falou que vai passar o cerol todo mundo aqui? Ah, não. Sabe o que essa mulher faz, irmão? Sem comunicar ao marido, olha o que ela faz. Ela manda os servos armar um jumento, monta em cima do jumento com pães, com alimento, e vai até o encontro de Davi. Que ousada ela! Ela poderia morrer, mas ela vai ao encontro de Davi. Quando ela vê Davi, ela se ajoelha para Davi e diz, meu Senhor, me perdoe pela grosseria e vergonha que o meu marido faz. Afinal de contas, ela diz no texto que Nabal, ele faz a menção do nome dele. O nome dele justamente quer dizer grosso, grosseiro, ríspido, agressor. E ela vai e pede perdão, se humilha perante ao rei. O rei se condói do coração daquela mulher, se sensibiliza, e o rei diz assim, ó, não vou matar a sua casa, nem o seu marido, nem os seus filhos, por causa de você. Ah, irmãos, precisa de aqueles que se colocam na brecha, senão nossa casa já tinha, ó, te destruído há muito tempo, viu? Se não tem alguém para se colocar na brecha diante do rei, o anjo da morte já tinha passado na nossa casa, tinha ou não tinha? Por favor, vocês nem sabem, mas muitos de vocês tiveram livramento pelas orações das suas esposas ou oração dos seus maridos aí. Muitos de vocês não tiveram, porque o rei, ele atende. A Bíblia diz que a oração do justo tem poder em seus efeitos. Você saiu para trabalhar, tua esposa ficou em casa. Aí Deus incomodou ela para orar por você. Aí você chegou em casa, grosseiro, não bateu a meta, nervoso. Mas na verdade era para nem chegar em casa. Você só chegou porque tem uma esposa de joelho dentro de casa, orando e guardando a sua vida. Da mesma forma os homens também. Está comigo aí, não? Aí eu quero avançar com você o que aconteceu com essa cena, que eu acho ela fantástica demais. Afinal de contas, eu amo muito essa história. Já preguei aqui para os casais. Verso 34. No dia que eu preguei, os casais não deram um pio, gente. Verso 34, por favor, Rendel. Vamos lá. Pois tão certo como vive o Senhor, disse Davi, o Deus de Israel, que me impediu, você me impediu de fazer o mal. Se você não tivesse vindo aqui depressa, Abigail, ao meu encontro, amanhã de manhã não haveria nenhum homem, nenhum menino vivo na casa de Nabal. Então Davi aceitou o presente de Abigail e lhe disse, volte para casa em paz. Ouvi o que você disse e farei o que me pediu. Aí presta atenção, Abigail volta para casa. Tem alguém comigo, não? Muito bom, parabéns. Abigail volta para casa, verso 36, 7, por favor. Quando Abigail chegou em casa, viu que Nabal estava o quê? Oferecendo um banquete digno de quê? De rei. De que forma? Ele se divertia e estava muito bêbado, de modo que ela só contou o encontro com Davi na manhã seguinte. É assim mesmo. Enquanto tem mulher buscando, tem homem bebendo nos bar. Enquanto tem homem buscando, tem mulher zoando aí na rua. Não é uma controvérsia, só que Deus é justo. Repete comigo, Deus não se deixa escarnecer. Zombar de Deus tem um preço muito caro, presta atenção. Pela manhã, no verso 3:7, pela manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua esposa lhe contou o que havia acontecido. Com consequência, ele teve um mal súbito e ficou completamente o quê? Paralisado. Passados cerca de 10 dias, o Senhor feriu e Nabal morreu. Olhe para o seu marido e para a sua esposa, por favor. Fala para ele, não morra precoce. Não morra precocemente, diga para ele. Obedeça ao Senhor.
Facilita as coisas na sua casa. Mesmo que você se sinta perfeito com a sua esposa, fala isso como uma antena ligada, um Wi-Fi ligado. Abigail vai até o rei Davi, intercede pelo seu marido que estava, pá. Eu sou o rei, eu sou um homem rico, e ele era mesmo, cheio de si. E a esposa foi lá interceder, porque Davi na manhã cedo ia pegar ele, ia passar o cerol nele, em todos os machos da casa de Nabal. Abigail se coloca na brecha, Abigail chega, intercede, chega em casa, é uma mulher inteligente. De que forma? O marido está embriagado, o que ela vai fazer? Não vai falar nada. Está embriagado, amanhã eu falo, porque bêbado não entende nada. Verdade ou mentira? É ou não é? Tem gente que conhece muito bem isso aí, viu? E ela vai de manhã acordar, quando ela vê que ele está sóbrio, com o pé no chão, a bagunça, a orgia já foi embora, ela fala assim, olha, ontem Davi ia vir aqui te matar, eu fui lá interceder por você. Ele falou, o quê? Deu aquele mal súbito, aquela notícia que ele não esperava, ele teve um cardíaco lá, né? Teve um ataque lá, e depois a Bíblia diz que ele passou mal, e depois de 10 dias ele veio ao quê? Falecer. E aqui, meu irmão, eu quero chamar a atenção de toda a igreja, por favor, atenção o máximo que você pode agora. Deus nos chamou para um casamento de paz. Repete comigo, o meu casamento precisa ser de paz. Se você não for o marido ideal para sua esposa, você acredita que Deus pode te matar e dar um homem ideal para ela? Acredita? Meu Deus do céu. Aleluia. Talvez você não goste do que eu estou falando, mas eu estou lendo a Bíblia e está te incomodando. Deve te incomodar e você deve ter vergonha na cara por isso. Você acredita também, irmã, que Deus pode te matar e dar uma pessoa ideal? Eu comentei com alguém hoje que eu já vi duas pessoas recasadas. Eu não sou a favor do divórcio. Contra. Qualquer um pastor, um líder de excelência, tem que ser contra o divórcio. Você não pode se opinar no divórcio. Pastor, eu quero fazer um gabinete para divorciar. O divórcio é no cartório. Aqui a gente só faz esse casamento. Quer divorciar, vai pagar o preço que você tem que pagar. E pronto, acabou. Só que essa mulher precisava ser feliz. O texto trata dela com sutileza, delicadeza, idoneidade. Todos os adjetivos bons de uma mulher você se vê aqui nessa mulher, Abigail. E tudo que é de ruim você vê em Nabal. Ou seja, era uma mulher que aparentemente nem filhos tinha, queria ter filhos, mas o marido, não, preciso enriquecer, preciso fazer dinheiro. O que aconteceu? Esse homem morre. E aí Deus precisa honrar a fé de Abigail. O que Deus vai fazer? Vai permitir que Davi se engrace com Abigail. Davi foi lá e pegou ela como esposa. Todo homem precisa ser feliz. Mulheres, valorizam o homem que você tem. Se ele é um homem de Deus, valorize ele. Se ela é uma mulher de Deus, valorize ela. Porque o que não deu certo na sua mão, pode dar certo na vida de outros. De repente, o ruim da história é você. Verso 39. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse, louvado seja o Senhor que vingou um insulto que recebi de Nabal, e me impediu de fazer o mal. Ou seja, Davi está dizendo, sujar minhas mãos de sangue à toa, mas o Senhor foi lá por mim. O Senhor retribuiu a Nabal o castigo por o seu pecado. Então Davi enviou um mensageiro a Abigail para lhe pedir que tornasse a sua esposa. Já pensou? A mulher é uma mulher top, uma mulher caseira, cuida da família, cuida de casa, e você é um fanfarrão. Fanfarrão. Já pensou, meu irmão, você vê a sua esposa sendo feliz com outro homem? Porque ela cansou de você, dessa idiotice, essa burrice, essa vida minguada, essa ausência de cavalheirismo sua. Já pensou, irmãos? Eu não estou aqui para meter divórcio de ninguém não, tá? Sou contra, já falei, contra. Mas olha o que Deus é capaz de fazer. Se não for para divorciar, Deus pode te matar. Seja homem ou seja mulher. Peraí, pastor, Deus não é amor? O outro lado, vira a moeda. Fogo que consome. Está pensando que Deus vai ter peninha de Faraó, prendendo o povo dele lá. Existem maridos que são verdadeiros faraó. Existem mulheres que são verdadeiras faraó, impedindo de fazer a vontade de Deus. Aí o que Deus faz?
mata o Nabal, Vapo, e coloca essa mulher, que nunca teve um valor dentro de casa, na mão de um rei para ser uma princesa. Oi, gente, boa noite, a paz a todos, tudo bem? Dá uma salva de palmas para Jesus aí, amados. Aleluia. Ó, a essência de Abiga não muda. Olha o que diz o texto 41, verso 41. Ela se encurvou com o rosto em terra e respondeu: eu, sua serva, ficarei contente em me casar com Davi. E como uma serva, lavar os pés dos seus servos. A mulher serve. Ela é aquela que ajunta a casa, que dá alegria para casa. Olha só, mesmo sendo uma princesa ou suposta rainha, ainda serve o rei. Vou lavar o pé do rei e também dos seus capangas, dos homens que trabalham para ele. O que ela está dizendo? Em outras palavras, vou servir ao rei. A gente sempre vai achar quem quer nos servir. Eu não quero deixar as mulheres tristes nem oprimidas não, tá? Mas a vida, ela continua, ok? Que os homens que estão aqui nessa noite hoje, e as mulheres também, por favor, não prendam seus cônjuges nessa gaiola desse mundo seu, achando que você é dono de alguém. Essa pessoa tem dono, Deus é dono da vida dela. A Bíblia chama esse homem, essa mulher, de menina dos olhos do Senhor. E a Bíblia diz: ai daquele que tocar na minha menina. Você pode morrer daqui a 10 dias. É sério, irmãos. Não é brincadeira. Bom, falamos das mulheres, agora vamos falar dos homens? Vamos, Beta. Pessoal, vamos falar dos homens? A irmã lá do lado, ufa, até que enfim. Que ela estava assim, tomando tiro direto aqui, ó. Presta atenção. Colossenses 3, verso 19. Maridos, rendeu? 3,19. Maridos, ame cada uma sua esposa e nunca trate com o quê? Nunca trate com o quê? Aspereza. Está aí uma coisa que eu tenho me tratado todos os dias. Eu vou fazer 19 anos que eu luto contra isso. Tem vencido. Tem vencido ou não, Bárbara? Tem vencido. Fala mais alto, por favor. Gente, ela estava totalmente desconectada ali. Se a minha esposa está desconectada, imagina. Tem vencido ou não tem? Você me ouviu bem? Hã? Eu me considero hoje, quer dizer, ela tem que ver isso, né, de mim, né? Mas eu já fui um cara muito rude. É muito rude. Diversas vezes ela já chamou minha atenção dizendo assim: você fala na frente de todo mundo. Eu achava isso o máximo. Hoje eu filtro o que eu preciso falar para também corrigi-la, porque eu acho que existe muito maridos bobo que acha que o cuidado é ser bobo. Eu não sou idiota. Eu sou homem. Eu sou homem. E eu vejo maridos idiotas, bobo, que aceita tudo. Não. Senta aqui, esposa, por favor. Vamos lá. Você está comigo aí, não? A gente precisa ser marido, não idiota. Acho que toda esposa quer um pouco de homem. Ou muito de homem, né? Maridos, ame cada uma a sua esposa e nunca trate com aspereza. Repete comigo, aspereza. O que significa ser uma pessoa áspera? Tudo que é de Nabal pode estar em você. Um homem grosso, um homem rude. Um homem sem papa na língua, como diz o ditado nosso de Bangu. Um homem que desdenha da mulher. Um homem que não submete a mulher, não trata ela com delicadeza. Então, da mesma forma que a Bíblia remete-se à mulher dizendo que ela deve ser submissa, parece que é uma sujeição. E o engraçado é que, olhando o texto várias vezes, eu falei: por que Deus não começou com o homem? Seria mais lógico começar com o homem. E aqui vai a minha opinião. Se eu tenho direito, eu quero opinar. Posso opinar ou não posso? Lembra de 1 Pedro 3, verso 1? Que as mulheres ganham os maridos? Eu acho mais fácil uma mulher ganhar um marido do que o marido ganhar a mulher. Eu tenho um marido que serve aqui na igreja, a mulher não larga a bebida por nada. Por nada. Mas eu tenho muitas mulheres que já ganharam muitos maridos alcoólatras. As mulheres, botam o ouvidinho para cá. Quando vocês querem, vocês sabem. Vocês nem são feiticeiras, hein? Nem são feiticeiras. São simples mulheres de Deus, irmãos. Mas quando vocês querem, vocês não sabem.
Não, gente, peraí, pessoal, alô, são 7h36 da noite. Quando vocês querem, vocês não sabem? Só as mulheres verdadeiras, por favor. Vocês sabem ou não sabem? E os homens também sabem cultivar isso. De que forma? Só mandar ela fazer cabelo e unha. Acabou o estresse. Acabou o estresse. A mulher com cabelo feito e unha feita, ela fica assim, ó. Aqui, ó. A mulher sem cabelo feito, ela anda assim, ó. Vai ser o tranca-rua, né? Aqui, ó. O que foi, mulher? Nada não. A mulher fez o cabelo, soltou a unha. Ela faz assim, ó. Aqui, ó. É verdade ou mentira? Não, peraí, por favor. É ou não é? Sem cabelo feito. Irmã, ela. Com cabelo feito, irmã. A gente também pode colaborar com isso. De que forma? Tratar ela com benevolência, com favor. Tem homem que gasta fortuna com seus carros, com seus tênis, com as suas roupas. Mas não tem coragem de gastar uma fortuna com um Pix de 1 conto hoje com a esposa. Eu desafio hoje os homens, fora o altar, Peraí. Cadê os homens aqui que são casados? Fica de pé no seu lugar, por favor. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. Desafio para todo homem. Hoje é o mês de quê? Hoje é o mês de quê? De maio. Ela é mãe dos seus? Presente para as mulheres agora. Um Pix de R$1.000 para elas. Mulher, assim que ele fizer, confere aí, tá? Vai fazer não? Ela não é a mãe dos teus filhos? Não é cuida de você? Irmão, eu dei uma dica. Então faz para ela agora, se tu é homem. Sem internet. Eu vou fazer 100 hoje. Vê aí? Cadê o telefone? Vê aí? Quando chegar lá, você paga o hotel. Ei, presta atenção. Fez também, Rafael? Fez? Ah, que isso? Deixa eu ver aqui. Peraí, quem é o terceiro aí? Fui mesmo, cara. Que isso? Quem é o terceiro? Também fez? Olha lá, o terceiro. Quem é o quarto aí? O quarto. Cadê o quarto marido? Aonde? Fez também? Fez também o quarto. Cadê o quinto? Ei. Presta atenção. A gente... Robson, já fez? Já fez, Robson? Faz agora, Robson. Ela está assistindo o culto. É a vitamina. Ei, vitamina dos casados agora. Os homens fazem 1.000 conto para a mulher. Carlinhos, por favor. Vai, Sérgio. Vai, Serginho. Os homens fazem 1.000 para a mulher agora. Tem coragem, Rodrigo? Já foi? O Caio já fez? Hã? Mexer cabelo não adianta não, filho. Aí o outro querendo consolar assim, ó. Hã? Não adianta não. Presta atenção aqui, irmãos. Deixa eu falar para você. O porquê desse motivo desse Pix aí? Por quê, irmãos? Presta atenção. A gente cobra das nossas esposas, que elas sejam submissas para a gente. Mas a gente falta
atos de gratidão com elas. Eu não estou mandando nenhum marido comprar a esposa, porque elas não têm valor. Nem se encontra preço para ela. Ela é mais cara do que a joia de rubi. Mas eu estou dizendo que ato de justiça deve ser contínuo. Qual foi o último presente que você deu para sua esposa? Deixa eu ver aqui. Qual foi o último restaurante, o último jantar romântico que você fez com ela? E não é falta de dinheiro, porque para jogo de futebol, ver a porcaria do Flamengo, você vai. É porcaria mesmo. Acertei? Aleluia! É nobre. Aí a gente quer que as esposas sejam submissas. Mas veja bem uma coisa. Pense comigo agora. Eu pensei de manhã, ontem à noite, falei assim, por que Deus não colocou os homens primeiro? Porque, peraí, se os homens amar a esposa, elas vão ser submissas. Mas por que Deus colocou as mulheres serem submissas para os homens amar? A ordem do fator aqui não altera o produto. É porque ele diz assim, assim como. Então, se a mulher e se o homem viesse primeiro, não teria, porque é uma lei da semeadura. Todo mundo casa para ser feliz. Eu estou certo ou errado? Camila, opina, certo ou errado? Está certo. Todo mundo casa para ser feliz. Presta atenção. Se toda mulher fosse sujeita ao marido, todo marido amaria a mulher. Se todo marido amasse a mulher, toda mulher seria sujeita ao marido. Já pensou? Eu quero que o meu marido me ame, se sujeite a ele. Eu quero que a minha esposa me sujeite a mim, ame ela. Ame ela. O resultado é simples, é uma lei da semeadura. Alguém pode dar um glória a Deus aí, não? Perguntinha só para não passar batidinho. Alguém mais fez o Pix aí, não? Henrique, você fez, não? Alguém mais fez o Pix? Mais um lá, ok, já é 6. Aonde? 7, já fez? Fez mesmo, flamenguista? Não, camisa do Flamengo não. 7. 8, também fez aqui? Oi. Já tinha feito já? Quem antecipa governa, né, varão? Fez 2.000, varão. Aqui, ó. Thiago falou que é para fazer vigília. Alguém mais fez? O de rosa aí fez? Não? Olhou até para lá, né? Tá certo. Falei, o de rosa ele fez, ele? Alguém mais fez aí? Deus abençoe. Para com isso, Tiago. Alguém mais fez aí, não? Irmãos, é uma lei da semeadura. Tem um rapaz que está me ouvindo aqui, ele sabe muito bem. Eu fiz um gabinete com ele, com a pastora, ó. Não é com a pastora nada a ver não, tá? Fiz um gabinete com ele, com a esposa agora recente, e as reclamações de recém-casado da esposa dele é que ele não investe nela. Não investe financeiro. Irmão, financeiro também destrói casamento. Não que a gente vive comprando, mas a lei da semeadura. E presta atenção, se todo homem quer que a mulher sujeite a ele, então ame ela. E se toda mulher quer que o homem a ame, se sujeite a ele. Não ficaria mais fácil? A conta não fechava, irmãos? Fechava ou não fechava? Então é mais fácil se submeter a quem nos ama, e ainda é mais fácil amar a quem nos submete. Olha que conta maravilhosa. Fechou. Camila, é assim que eu desejo um marido para a sua vida. Irmãos, é tão gostoso quando você tem alguém que não é contra você, que submete a você, e é tão confortante quando a gente tem alguém que nos ama. O marido que tem, uma esposa que tem um marido que ama, o mundo pode estar do outro de cabeça lá fora. O trabalho, as coisas podem estar pesadíssimas lá, mas se tem amor dentro de casa, é um céu na terra. É ou não é, irmão? Você está com dívida, você está apertado, o patrão está cobrando, com ameaça de mandar embora, mas quando você chega em casa, irmão, acabou a guerra. Pode ser um estrogonofe na mesa, está feliz demais da conta. Não é, irmãos? Todo mundo quer um lar calmo, pacífico em casa. Não vamos fazer das nossas casas um inferno. Maridos, amem as vossas esposas. Convido você a dar um beijo na sua esposa agora. Se não beijar, porque está brigado. Carlinhos, beija. Não vi. Eu vi. Caio, o que houve aí? Deu pânico? Olha para lá, filho. Isso. Irmãos, isso é um lar. Agora nós iremos entrar rapidamente em duas colocações, lembra?
sobre os filhos obedecerem aos pais e os pais não tratar os filhos de forma brutal, ignorante ou de forma áspera também. Então nós estamos falando hoje de uma família. Bota aquele reflexo, Rendel, por favor, do guarda-chuva. Quando Cristo é o cabeça, a família tem sucesso. Isso aqui se cumpre verdadeiramente o Salmo 128. Quem lembra do Salmo 128? Feliz é o homem que teme ao Senhor. Feliz será tudo te irá bem. A sua esposa será como uma árvore frutífera ao redor da sua casa. Aqui, ó, no terceiro guarda-chuva. Seus filhos serão como planta de ribeiro. Olha como o Salmo continua, ele inicia, ó. Feliz é o homem que teme ao Senhor. Ó, o homem que teme é o homem que tem Deus acima de tudo. O homem que busca Deus. Feliz será, tudo te irá bem. Se o homem está relacionando aqui com Deus, a parte de cima, o que está embaixo é fácil, irmãos. Fácil demais. Aí se o homem teme a Deus, ó, a esposa vai submeter o marido. Por quê? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então tudo começa com ele na casa. Aí depois o marido, ó, salmo, vou completar o salmo para você. Feliz é o homem que teme ao Senhor, feliz será, tudo te irá bem. A sua esposa será como árvore frutífera ao redor de sua mesa. Os seus filhos serão como planta de rebento. E haverá paz na sua casa, e longos dias, e fartura, e bênção, e virtude. E verás o filho de teus filhos e paz sobre a sua casa. É o salmo da família. Você que está solteiro aqui, eu estou te preparando para um bom casamento. Não é que você veio no culto errado, que você está ouvindo ferramenta que vai ser necessária para um tempo à frente para você. E você que está aqui casado, você precisa administrar o seu casamento debaixo dessa palavra. Vamos falar um pouquinho de filhos aqui, por favor? Verso 20. Os filhos, já estou terminando, obedeçam sempre aos seus pais. Gente, nem querendo vocês agradam hoje, hein? Filhos, obedeçam sempre aos seus pais. Pois isso agrada o... Repete comigo o verso 20, toda a igreja. Convém. Isso convém. Filhos, obedeçam aos seus pais. Isso convém no Senhor. Isso é próprio no Senhor. Isso é virtude, isso é útil no Senhor. Preste atenção. Eu separei de manhã e quero colocar aos amados irmãos. Me dê essa atenção, por favor. Preciso. Lucas 15, verso 12. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da minha herança. O pai dividiu os bens entre os filhos. Todo mundo conhece essa história. Que história eu estou falando? Muito bem. Quem pediu herança? O filho mais novo ou mais velho? Mais novo. Quando o filho, nesse tempo bíblico que ele pede a herança, ele está quebrando o protocolo. Ele pediu a herança, biblicamente, para os servos daquela fazenda, para todos que olham para aquele pai. Ele está dizendo assim: pai, eu quero que o senhor morra. Na lei de Moisés, a herança só é dividida em morte. A gente conhece muito bem hoje isso que se faz testamento, divisão de partilha familiar. Quando o anfitrião da casa, o pai da família morre, os bens dele é dividido de forma igual entre a esposa, os irmãos, etc. e tal. E aqui, quando esse filho sabe que o pai está vivo e tem vitalidade de vida ainda, ele diz para o pai: pai, me dá a minha herança. O que ele está dizendo? Pai, eu te odeio. A gente vê o texto de forma romântica. Mas ele está pedindo coisas legais, de forma educada, mas grosseira. Ele está sendo estúpido. Ele está desdenhando o pai, envergonhando o pai. De boa reputação, ele diz: me dá a minha herança. Quando ele pede a herança para o pai, ele está amaldiçoando o pai. Ele está dizendo: eu quero que o senhor morra. Só que o texto que nós lemos agora, ele trata muito para a gente sobre o tratamento dos filhos com os pais. Repete comigo: filhos, obedeçam sempre aos seus pais. Isso agrada ao Senhor. O que agrada a Deus? Irmãos, você acha que um filho obediente tem sucesso ou insucesso de vida? Você acha que um filho obediente ele vai prosperar ou vai mendigar? Você acha que um filho obediente vai morar num palácio ou num barraco? Você acha que um filho obediente vai casar mal ou bem? Você acha que um filho obediente tem sucesso ou tem fracasso? É notório, todo mundo sabe. Porque qual o primeiro mandamento, qual o sexto ou sétimo mandamento com promessa que o Senhor faz para nós? Dá uma olhada, por favor, o que diz Paulo aos irmãos de Éfesos, no capítulo 6, verso 1, por favor. Filhos, obedeçam seus pais, porque isso é certo a fazer. Já pararíamos por aqui, porque é certo fazer. Não precisa consultar. Não é o que eu quero ou não quero. Não é eu vou ver se meu pai merece. Quando eu presto a obediência, não tem nada a ver com a pessoa, tem a ver com o meu caráter.
A obediência fala muito de quem sou eu. Porque a Bíblia diz, se alguém te dá um tapa, dá outra face. Se alguém te chamar para caminhar uma milha, caminhe com ele 2. Então, se seu pai, sua mãe merece, não tem nada a ver isso. Isso está tratando de você. Por muitas vezes Deus leva a gente no deserto, não para tratar as pessoas, mas para tratar a gente. Às vezes tem uma ação do seu pai, tem uma ação da sua mãe, que você julga como com mal, mas na verdade é para tratar o teu caráter. É uma oportunidade de você ganhar uma ficha com Deus, uma bênção com Deus. Nós conhecemos muito bem pais maravilhosos com filhos horríveis. Contrapartida, também conhecemos filhos horríveis, filhos maravilhosos com pais horríveis. Não existe uma forma de bolo. Já foi época que a gente fala assim, olha, aquela família é maravilhosa, mas esse filho aqui tem tudo para dar certo, mas dá errado. Foi época em que a gente via os pais bons e os filhos dando continuidade. Hoje, a geração de hoje, o que ela mais sabe fazer é jogar as promessas no lixo. E eu quero falar com propriedade. É só você entrar, tem 2 cemitérios. Nós estamos no meio entre os 2 cemitérios. Tem aqui, ó, Jardim da Saudade e tem o Murundu mais à frente. Você entra, antigamente, há décadas atrás, você entrava no cemitério, você via lá, 1960 a 2000, né? A pessoa viveu ali 40 anos, 50 anos, 60 anos. Fui até bem enxuto, mas a pessoa vivia 70, 80, 100 anos. E hoje, quando você entra no cemitério, tem aquela plaquinha, né? Entre uma cruz que separa o ano do seu nascimento e o ano da sua morte. Aí você vai olhar, a maioria das plaquinhas, não poucas, mas muitas, estão lá, 2000 a 2025, 2005 a 2025. A juventude de hoje está morrendo com 16, com 17, com 20, menos de 25 anos, sem oportunidade de formar sua família. Por quê? É a juventude que mais desonra o pai. Não adianta ficar com essa mentira do inferno, dando benção a pai e puxando um cigarro na esquina. Honrar ao pai é dentro de casa e na ausência dele fora. Honrar ao pai é ser leal dentro de casa e fora também. Não adianta pedir benção ao pai e ir para uma balada. Se tem uma geração hoje que está jogando as promessas no lixo, nem o diabo está fazendo isso. É a própria geração que está decidindo morrer. É a geração dos dias de hoje. E a Bíblia diz ainda no verso posterior, bota aí, Rendel, por favor, no verso 2, por favor. Olha aí, gente, dá uma olhadinha, por favor. Honre ao seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com... Depois você dá uma lida em Êxodo capítulo 20, eu falei o quê? Êxodo capítulo... Você vai ver os 10 mandamentos do Senhor, relatado para Moisés. O único mandamento, Milena, que tem uma promessa, é quando os filhos obedecem à casa. Nenhum outro tem uma promessa. Deus, ele diz assim, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, ponto, acabou. Não matarás, no 7, ponto, acabou. Não roubarás, ponto, acabou. Nenhum deles tem recompensa. Mas o que tem recompensa é aquilo que Deus dá legitimidade. Quando você honra um pai, quando você honra a mãe, Deus fala assim, o seu futuro eu vou abençoar. Nenhum outro mandamento há promessas. Só na honraria de pai e de mãe. Não é pedir bênção. Não é pagar plano de saúde para a mãe e mandar uma comprinha para ela. É comportamento. Se chama legalidade. É você honrar a sucessão da família. A Bíblia diz em Romanos 12, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Os jovens de hoje estão desdenhando os conselhos paternos e maternos e ficando com os conselhos de internet. Essa porcaria de tela. Pai, se teus filhos sem menor idade, arranca o telefone deles. Jovem de 15, 16, 17 anos está fazendo pornografia no celular. Está seguindo pessoas erradas. E as más companhias corrompem os costumes. Você fala meia hora no telefone, no sofá com o teu filho, dando conselho. Só basta ele entrar e acessar o Instagram. Tudo o que você falou vai por água abaixo. Pais, tenham um pulso. Enquanto mora debaixo de sua casa, quem manda é você. Quem manda é você. Não é arbitrariedade. Não é autoritarismo, é pulso. É disciplina que nós iremos aprender. Você vai ouvir aqui algo, talvez você não. Você vai ouvir aqui algo maravilhoso agora sobre os filhos aqui. Presta atenção, irmãos. Todos os filhos que não honram o pai e não honram a mãe morrem cedo. Vou repetir mais uma vez. Todos os filhos
que não honram o pai e não honram a mãe, eles procuram a morte. Eu vou dizer que Deus criou a gente para ter vida longa. Todo mundo concorda? Mas você acredita que tem gente que procura a morte? Por exemplo, o cigarro ele te tira, cada um cigarro fumado ele tira 3 dias de vida. Sabe disso não? Você está se matando toda vez que você fuma. Você está tirando 3 dias de vida seu. Só que a Bíblia diz que Deus é o autor da vida. Ele dá e ele tira. E você está querendo tirar. Por exemplo, a Bíblia diz que as más conversações e companhias corrompem os bons costumes. A Bíblia diz para mim não sentar na roda dos escarnecedores. Assim começa o Salmo de número 1. Se eu sentar na esquina, eu estou procurando a morte precoce. E ainda mais as amizades que eu estou, uma queima de arquivo eu morro junto. E é lá o filho do fulano era bonzinho, mas no lugar errado, com a pessoa errada, na hora errada. Na minha época, quando a minha mãe falava assim, 7 horas da noite, 8 horas, todo mundo vendo Jornal Nacional, sentado e jantando, a gente ia. Você sabe muito bem que a mãe, quando ela chama pelo nome e sobrenome, já era. Minha mãe entrava na esquina da farmacêutica com o magistrado. Quando ela falava, Carlos Alexandre, eu falei, deu ruim. E quando a gente não atendia, era uma vara de goiaba aqui atrás, assim, passa na minha frente. Para que isso, mãe? Não precisa. A vara de goiaba aqui, sem folha nenhuma. Aqui na frente. Meu irmão, aquele barulho é do inferno. Não é assim não. Não é tchu não, se fosse isso era fácil. Deu medo agora? Meu irmão, mas aquilo ficava marcado por dias. A gente parou de fazer isso. Porque agora tem uma instituição mandando dentro da nossa casa. A gente agora não pode mais corrigir, porque existe a lei do estatuto em que vive levando nossos filhos para o inferno. Sabe como é que alguns filhos vão para o inferno? Ausência de correção. Só uma lá. 2. Eu pensei que nunca ia dar uma surra nos meus filhos. Eu já fui de muita conversa, e conselho, e exemplo. Na verdade, muito exemplo. Meus filhos nunca tiveram nenhum motivo para desviar e desdenhar de Deus. Minha conduta, minha honestidade, meu trabalho sempre falaram a meu respeito. Nunca viram nada de errado lá em casa. Mas os 2 já apanharam. E se for necessário, vão apanhar de novo. Mas já é de maior. Enquanto estiver debaixo da minha casa, eu sou Senhor na minha casa. Mas a gente não pode falar mais dessas coisas, porque a lei do estatuto do adolescente... A Bíblia é de quem? Quem tem temor de Deus? O mundo está aí legalizando o sexo aí, dizendo que pode. Todo mundo agora é binário, é trinário, é quadrinário, é tudo nário. Na nossa casa, homem é homem, mulher é mulher. Mas é o dia de hoje. Honre o seu pai e sua mãe, por favor. Cadê os jovens aí, por favor, que moram na casa dos pais ainda? Fica de pé, quem mora na casa do pai. Eu vou falar coisa boa para você, ficar tranquilo. Quem mora na casa do pai. Tá ligadão no culto ele, né? Caramba, que menino esperto. Algumas coisas que eu falei, você aperta o botão de reset, tá? Quem mora na casa do pai? Nossa, gente. Quem mora na casa do pai? Gente, se tem alguém que mora na casa do pai acima de 30 anos aí? Presta atenção. Aqui, ontem eu estava lá em Búzios, aí vi 2 senhorinhas comendo McDonald's, né? Aí eu puxei assunto com ela, mas ela gosta de falar, irmão. Mas eu falei assim, não carente, né? Aí comecei a conversar com elas, dona Emília, de repente, ela estava lá em Búzios, voltou agora. Aqui, comecei a conversar com a senhorinha, dona Emília, umas fofas. Aí um tinha 72 anos e a outra com hora extra, né? 77, bem pra caramba.
Aí eu falei assim, que tinha os meninos que estavam ali de cima ali, a gente foi com a família lá para Búzios, aí os meninos estavam assim, a gente estava num hotel que tinha comida liberada, né? Aí eles não queriam comer, cara. Cara, carne nenhuma eles comiam. Aí o outro botou arroz, comeu arroz puro, aí não queria comer nada. Aí o outro falou assim, não. Eu falei assim, vem cá, eu já te vi comendo hambúrguer do Larica. Ele, pô, é o meu preferido. Eu falei, mas tem carne lá, ele. É porque é hambúrguer. Aí eles foram no McDonald's, irmã, e chegou lá, pediram um hambúrguer. Aí sentaram na mesa dessa senhorinha. Aí eu falei com elas assim, ô senhora, a senhora acha justo? Esse menino não quis almoçar nem jantar, comeu arroz puro, não quis comer carne. O hambúrguer é feito de quê? De alface ou de carne, senhora? Ela olhou para mim, me deu um soco. Da seguinte forma, você nunca foi adolescente, não? Eu falei, tomei. Eu crente que a tia pegar, jogar do meu lado, né? Mas por quê? Ela falou assim, o seu demônio está falando dele, vai falar de mim também, né? Aí ela se defendeu logo. Aí quando eu virei para ela, falei, senhora, que está certo. Eu falei, e a senhora, tem idade para comer hambúrguer? Ela falou, tenho, mas depois que eu saio daqui, eu dobro a quantidade de remédio que eu tomo. Foi assim mesmo. Ela falou que toma uma opção de cápsula, né? No dia comum. Mas para comer aquele hambúrguer, ela falou que ia fazer vezes 2. Ela falou assim, meu filho, 72, tá bom, né? Se eu não comer isso agora, a caveira não come. E ela ficou lá. Moral da história. Qual os filhos que vão dar valor ao que tem dentro de casa hoje? Um dia, o Gabriel está por aí, lá atrás, no lugar dele, lá atrás. Ó. Outro dia eu fiz a conta, quanto que era o custo para ele morar onde ele mora. A conta não fecha, Camila. Não dá. Falei, vai sair devendo, hein, cara? Qual a marca do papel higiênico da sua casa? É bom ou é ruim? Folha dupla? Aleluia. Os jovens, fica de pé, tá, Camila? Os jovens, eles vão no banheiro, olha o que eles fazem. Parece que eles estão cantando, vou parar pela rabiola. Assim, sério. Aí eles vão lá. A gente é diferente, né? A gente que é pai e mãe, a gente vai lá, tira o negócio, mede, fala, tá bom. Aí dobra no meio, aí usa uma face ou outra, né? Aí eles vão lá gastando, aí vai de novo, né? Que a gente dobra para tudo quanto é lado, né? A gente vai ficar desse tamanhozinho assim, faz, rapaz, né? Aí eles vão lá e de novo, aí vai lá e passa. Cadê a Suélia, aquela toalha mágica? Tem uma maior? Tem uma maior? Tem uma maior? Alguém tem alguma coisa catarrada é maior? Uma toalhinha de rosto, alguma coisa assim? Alguém tem, não? Ô, Jesus, me dá isso, me dá aí. Dona Emília. Isso é toalha, Dona Emília? Obrigado, Dona Emília. A senhora... Não vou não, Dona Emília, só está doida. Você não é crente, não? Aqui. Aí os filhos pegam e enrolam pra caramba, né? Mas aí, vai casar, Tatá. Eles vão casar. Eu quero agora que os pais estão aqui, olhem para ele e falam, tua vez vai chegar. Aí quando chegar a vez deles, olha aqui. O que eles vão fazer? Vai jogar fora? Vai jogar fora? Vai jogar fora? Agora só funciona com um dedo fixado aqui. O que eles fazem? E joga lá. A gente vive uma cultura, dá para Dona Emília, por favor? A gente vive uma cultura de desvalorizar aquilo que tem valor dentro de casa. Quanto está o quilo do café? R$40. Espera aí, os filhos de pé que estou terminando. Rapidinho, gente, espera aí, por favor. R$40 o quilo do café. 7, 8. Ah, meio quilo.
Já entrou no quarto do seu filho e viu caneca pela metade lá, gelada, que ele não bebeu? Quando for à casa dele, ele vai fazer assim com a caneca, ó. Quanto está o quilo do arroz? R$ 27. Aumentou. 5 quilos, pessoal. Vamos lá, minha esposa sabe de tudo aqui, ó. Arroz e feijão. Quem aqui já viu o filho? Eu já sei de 2 adolescentes que pegaram o resto de comida e jogaram um vaso dela descarga. Ah, você pai não sabia, acabei de contar um segredo. Quem aqui, de vocês em pé, já jogou resto de comida fora? Levanta a mão. Levanta mais lá em cima, por favor. Tira a foto, por favor, manda para os pais. Você precisa saber o que é o mercado quando você começar a trabalhar. Quando você começar a trabalhar, até arroz azedo você vai querer comer. Você não vai jogar fora. O que é honrar os pais e mães, honrar a casa? São detalhes. É deixar a casa mais leve. É dar valor ao suor do seu pai. É dar valor ao suor da sua mãe. Já falei nos cultos, não sei se vocês viram nos Estados Unidos, os tios nas escolas passando um vídeo dos pais trabalhando, suando, pagando com a vida, trabalhos de alta periculosidade, mostrado na sala de aula, os filhos chorando. Aquela matrícula dos jovens estudando, os pais estavam suando lá. Ó. Você sabe quanto custa um colégio seu? Às vezes é o salário que você vai ganhar no primeiro mês de trabalho. O que você leva, o que você estuda durante um mês, às vezes é salário de um pai de família aqui. A nossa geração é uma geração que tem tudo para dar certo, mas está cismando em dar errado. Porque os exemplos é a Anitta, que vai até o chão. O exemplo é a Gaga, que bota 12 milhões na praia. O exemplo é o Neymar Júnior. O exemplo é o pagodeiro tal. Seu maior exemplo, o teu maior herói, mora na sua casa e você nunca percebeu. Se a nossa geração olhar para os pais, seja homem, seja mulher, com mais respeito, fique tranquilo, você não vai ser isento de estudar. Mas tem muita gente com muitas graduações, mas que portas não se abrem, são fechadas. Você vai estudar, fazer o que é de direito seu, mas há uma diferença de quem serve e quem não serve a Deus. A bênção. A faculdade é para abrir as portas e você começar a fazer concurso e você ser selecionado. Mas a estabilidade, a permanência, começa dentro da sua casa. Se você tem ficha com seus pais, se você tem ficha de obediência na sua vida, fique tranquilo que você vai casar bem, você vai ser bem resolvido, você vai ganhar bem, vai morar bem, vai ter... Eu estou profetizando, cadê os jovens para receber esse negócio aí? Então tá, vocês vão morrer. Não? Se você tem ficha com seu pai, você vai casar bem, vai morar bem, vai ganhar um bom salário, vai ter uma boa casa, uma boa estabilidade, vai ter sucesso em tudo que você fizer. Mas o segredo começa dentro da sua casa. Comece hoje mesmo, obedecer e honrar o seu pai e a sua mãe. Dá uma salva de palmas para Jesus. Último, 5 minutos. Assuntos sobre paz. Eu acredito que quando eu leio aqui, quando eu li da primeira vez, alguém deve ter falado assim: estou doido para chegar lá, porque meu pai é um ó. Presta atenção. A geração de hoje desdenhando. Verso 21, Rendel, por favor. Colossenses 3, verso 21. Olha que texto maravilhoso, sabendo aplicar e entendendo a cultura do lugar. Presta atenção. Colossenses 3, 21, por favor. Presta atenção, irmãos. Todo mundo leia, por favor. Paz, não irrite para que eles não desanime na fé. O que é não irritar os seus filhos? É cobrar o trabalho de casa ou não cobrar o trabalho de casa? O que é não irritar os seus filhos? É pedir que eles, filho, a partir de hoje não precisa mais lavar o banheiro não, a sua tarefa de casa está paga. Quando a mãe e o pai pedem para fazer essas coisas, eles estão ensinando o sucesso de um casamento no futuro.
A pior coisa do mundo é casar com uma mulher que não sabe fazer comida. É horrível. O seu marido nunca falou porque ele te ama e te respeita, mas ele se sente um porcalhão, tendo que comer quentinha, tendo uma mulher em casa. Não é que ele quer economizar, é que ele quer saborear as delícias, o tempero e a comida da sua esposa. Eu digo como homem, se eu estiver errado, os homens me corrijam. Mas qual homem que não gosta da comida da sua esposa? Amados, no bom sentido. Qual homem que gosta? Desculpa, tá? Ok. Desculpa se eu estou entrando em alguma coisa que foi acordada entre vocês. Tá bom. Se vocês são felizes assim, comprando um quentinha, comendo na sogra, comendo na mãe, amém. Mas, cara, eu acho que tem esse Salmo 128, essa mulher preparou a refeição. No Provérbios 31, a mulher virtuosa preparou aquela refeição. Porque o texto coloca uma mesa posta. Ah, ela tem empregada, tudo bem, meus irmãos. Já tive também, tem quem ajuda. Mas mesmo assim, com pessoas que ajudam lá em casa, minha esposa sempre dá o toque dela. Você sabia que eu tinha uma empregada a vida inteira em casa, quando a gente tinha loja, e eu não comia a comida de ninguém. A minha mãe, vou falar uma coisa bem pessoal, está indo para a internet agora. Minha mãe ficou lá em casa uma vez cuidando de mim, quando eu estava operado. Eu não botei um garfo na boca. Parece que eu jejuava o dia inteiro, mas a comida da minha mãe é que eu dou tanto valor. A minha esposa, ela entra na cozinha em 10 minutos. Quem já viu aqui? Alguém me confirma, por favor, senão eu vou ficar como mentiroso. A minha esposa entra na cozinha, 10 minutos tem mesa posta. E não é de qualquer jeito, não. É muito saborosa a comida dela. Eu estou botando ficha aqui, porque hoje já fui convidado. É muito gostoso. Eu amo. Ela talvez não sabe. Às vezes eu peço uma comida e falo, mas não faz nada não, porque me dá pena dela. Porque acorda muito cedo para levar a Esther. Aí já faz o devocional cedo, faz academia. Então ela vira e mexe, está arrumando a casa, dando aqueles detalhezinhos que eu vejo ela interessada naquilo, mas por mais que ela goste, fadiga às vezes, né? Aí vira e mexe e fala, vamos almoçar fora. Vou pedir uma janta aqui, vamos lá. Tentar dar um alívio. Mas a minha alegria é ver ela fazer a comida e chegar e botar para todo mundo. Tá na mesa, hein? É gostoso, né? Aí bate num quarto, bate no outro. Sai da toca aí, urubu, né? Aí vem os dois. Aí vem um filho. Frango de novo? Lá em casa tem uma dieta, irmão. Ou é frango ou é ovo. Maravilhoso. Eu amo demais. Amo demais. Quando entra carne vermelha, a gente fica pesado. E frango e ovo é delicioso para a nossa atividade, né? Fica leve todo dia. É maravilhoso. Só que, quando a Bíblia diz não irritar o filho, a Bíblia não está dizendo para você não brigar com o filho, não cobrar o filho. A Bíblia está dizendo não irritar os vossos filhos, pais, não irrite os vossos filhos para que eles não desanimem. Eu quero agora quebrar qualquer dogma errado aqui na cabeça dos adolescentes ou aborrecentes. Porque tem muita gente achando que a cobrança do pai está irritando, não está irritando, seu frouxo. A Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama. Amigo não corrige, colega de faculdade, de escola não corrige. Quem corrige te ensina. A sua faculdade é os seus pais. Quando seus pais incluem você na tarefa doméstica de casa, ele está preparando para você ter a sua casa. Agora preste atenção. O que é irritar os filhos? Ordens injustas. Por exemplo, eu trouxe aqui de manhã. Suponhamos aqui a Esther e o Gabriel, poxa, tem uma tarefa em casa. Aí o Gabriel cumpriu a dele, mas a Esther não cumpriu a dela. Aí por a Esther não cumprir a dela, eu chego, Gabriel, vai lá e faça a sua irmã. Eu estou dando uma ordem justa, eu estou irritando ele. Porque o mesmo direito que ele tem de fazer, ela também tem de fazer. Isso significa não cobrar de mais um filho, nem menos do outro. Você sabe que eu posso ter dois e criar uma sessão de Caim e Abel dentro da minha casa por eu irritá-los? Então a balança tem que ser igual. O que eu digo isso? Não há filhos preferidos. Está comigo ou não está? Devia estar com Jesus, né, Pana?
Aí ele diz para mim não irritar o filho, ou seja, cobrando coisas injustas. A ausência de casa é uma irritação para os filhos. Quantos pais vivem ausente de casa com desculpa de Uber, de trabalho, etc. e tal, e não dão atenção aos seus filhos? E quando chega, se trambusca no sofá, pega o videogame, vê um jogo de futebol, não dá uma atenção. Não dá uma saída na praça, não vai tomar uma saída com o filho, sempre tão cansado. Essa ausência incomoda também os filhos. É uma irritação. É uma criação com pai ausente. Isso se chama abandono de paternidade. Outra irritação, tratamento grosseiro com a mãe. Qualquer um filho vai ter ódio do pai que grita com a mãe. Qualquer um filho vai ter ódio da mãe que grita com o pai. E eles vão dizer assim: para ter um casamento igual ao do meu pai, prefiro ficar solteiro. Para ter um casamento igual à minha mãe, prefiro ficar solteiro. Para passar pelo que meu pai faz com minha mãe, eu prefiro ficar solteiro. Até quando essa vergonha vai estar exposta na nossa casa, sendo nós cristãos? Convém isso, irmãos? Claro que não. Então, se eu trato mal a minha esposa, os meus filhos não vão querer casar. Se você, mulher, trata mal o seu marido, seus filhos não vão querer casar. Porque o discurso convence, mas o exemplo é a maior prática. É na exegese, é cirúrgico o exemplo. Como a gente trata. Eu não sei se você é daqueles que abre a porta para a esposa, mas nós precisamos melhorar. Nós precisamos tratar as mulheres, como a Bíblia diz, amar as esposas, é criar adjetivos para que esse amor seja externado e seja visto por elas. E as mulheres precisam ser submissas ao marido. Eu não devo deixar a mulher de ser submissa porque o meu marido não me ama. Se eu me negar, eu serei pior do que eles. E ao inverso também. Não vou deixar de amar a minha esposa porque ela não é submissa. Eu serei semelhante a ela. Mas a partir de hoje, nós iremos fazer os dois, não um só. Faz uma parceria com a sua sócia e fala: você vai ser submissa e eu vou te dar uns pega. Fala assim: você vai ser submissa. Agora fala, marido, e eu vou te amar. Me dá licença, Tiago, por favor. Pode falar. Eu deixo. Não, eu vou te amar. E eu vou te amar. Tá bom, ok. Eu vou te amar e vou continuar te amando. Tá bom? Aleluia. Pessoal, preste atenção. O que é irritar os filhos? Irritar, irmãos, é você amaldiçoar a mãe que eles amam. Irritar é você amaldiçoar o pai que eles amam. Você já viu crianças que falam mal, que falam mal da esposa para os filhos? Não é um comentário, mas é falando mal. Sua mãe não presta. Seu pai não presta. Seu pai é um picareta. Seu pai é um cafajeste. Olha o que você está alimentando. Isso que a Bíblia diz. Para os filhos não irritarem, os pais não irritarem os seus filhos. Não é ausência de correção. Não é você tentar corrigir o seu filho e educá-lo, até com possíveis correções que te levem você a um nível mais extremo, sem problema nenhum. A Bíblia dá margem para isso, é só você abrir. Veja bem, eu não abri de manhã, mas deixa eu comentar sobre isso aqui. Provérbios capítulo 13, verso 11. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele corrigir, pois o Senhor corrige quem ama, assim como o pai. Olha a semelhança. Assim como o pai corrige o filho que ele quer bem. Então não significa ausência de correção. A irritação dos filhos é um péssimo exemplo como pai, é um péssimo exemplo como mãe. A maioria dos encontros com Deus, quem já foi, sabe aquelas placas? A maioria está lá, esse ódio ainda. Você fez isso com a minha mãe, você me abandonou. É essa irritabilidade que a Bíblia manda você fazer. Tem que ser pai presente, tem que ser mãe presente. Tem alguém comigo nessa noite? Fica de pé em nome de Jesus. Tem uma música que diz assim, do Anderson Freire. Pai, perdoa os meus erros. Vê aí, meu filho, de achar que sou perfeito. Vejo o erro nas pessoas, mas não olho meus defeitos. Justifico-me com bem quanto mal pratiquei. No final